Vamos lá, pessoal, falar sobre a atual situação do Internacional. Ontem eu acabei não vindo aqui depois do jogo, estava muito de cabeça quente. Até fiz um vídeo para as redes sociais, mas eu não consegui agregar nada para vocês. Realmente, o jogo de ontem acabou de tirar o resto de paz, o resto de sanidade que eu ainda tinha com o Internacional. Hoje, sinceramente, eu acho que o Inter, entre Santos, Vitória e Inter, é o principal candidato ao rebaixamento. Semana passada eu vim aqui, disse que o Inter não ia cair, porque a tabela do Vitória é muito pior, a do Santos é muito pior, e realmente, são muito piores, são mais difíceis do que a tabela do Internacional, mas ninguém joga tão pouco quanto o Inter. E principalmente, a parte mental. O que me leva a crer que o Inter sim vai ser rebaixado. Porque hoje o Inter não tem mais cabeça, os jogadores não têm mais mental. Ontem nós víamos os caras errando passes bobos, de 1 metro, coisa que jogador profissional não costuma errar. E como é que vai ser essa pressão? Como é que vai ser esse mental nos últimos 6 jogos, com a maneira que tá, com a pressão que tá? Eu, sinceramente, não vejo um poder de reação no Internacional. Mas vamos falar sobre informações, deixar as minhas opiniões de lado nesse momento. Isso porque hoje o colega Alexandre Ernst falou que conselheiros da oposição querem uma reunião com o presidente Alessandro Barcelos, para saber o que vai ser feito, como a direção pretende agir, para evitar que o Inter seja rebaixado novamente pela segunda vez na sua história. E que, se não forem apresentadas soluções plausíveis, soluções reais, vai haver uma pressão pela renúncia de Alessandro Barcelos, para que a eleição que será inicialmente no final do ano que vem, aconteça já no início de 2026. Então vai haver esta pressão caso não seja apresentada uma possível solução. Diante disso, eu conversei hoje com 2 conselheiros da oposição, de movimentos políticos diferentes, e questionei sobre essa informação, questionei sobre essa situação. E sim, me foi confirmado que hoje o desejo da oposição do Internacional, aliás, os 2 desejos que me foram ditos, o primeiro deles é o seguinte: o primeiro, mais evidente, é que o Inter não seja rebaixado, que algo seja feito, que de qualquer maneira o Inter não caia para a segunda divisão. Há o entendimento que seria uma catástrofe para o Internacional, até pela condição financeira que hoje o Inter tem. Poderia ser aquela pá de cal para o Inter entrar num processo de falência e aí sim ser obrigado a virar uma SAF ou tomar medidas mais drásticas. Então este é o primeiro desejo. E o segundo desejo que essas 2 pessoas me falaram é, sim, em relação à renúncia de Alessandro Barcelos. Movimentos de oposição do Internacional pretendem, sim, pressionar o presidente Alessandro Barcelos a renunciar, a atual gestão sair e ter uma eleição antecipada. O que eu ouvi foi o seguinte, que há um temor muito grande pelo futuro do clube, o que pode acontecer em mais um ano da gestão de Alessandro Barcelos. Primeiro pelos resultados desportivos que não estão vindo, o Inter sendo de mal a pior em todas as categorias. Sub-20 rebaixado, feminino muito mal e masculino lutando contra o rebaixamento. E principalmente a parte financeira. Há um temor, pelo menos por parte destes 2 conselheiros, que Alessandro Barcelos, no final do ano que vem, entregue o Internacional em uma situação inviável para gerir, em uma situação irreversível financeiramente. Torne inviável uma nova gestão, torne inviável uma gestão para o seu sucessor, para quem for eleito na eleição do ano que vem, do final do ano que vem. Então, sim, está crescendo nos bastidores uma movimentação para pressionar Alessandro Barcelos a renunciar e para conseguir trazer as eleições do final do ano que vem para o início de 2026. Particularmente, acho que isso não vai acontecer. Acho que o presidente Alessandro Barcelos não vai renunciar, jamais vai dar o braço a torcer, jamais vai, entre aspas, passar essa vergonha. Isso seria assinar um cheque de que ele está fazendo uma péssima gestão e de que ele está desistindo. Acho que não vai acontecer, mas a pressão vai ser grande. Mas antes da gente continuar com o próximo assunto, 2 convites rápidos. O primeiro deles é para ti que ainda não é inscrito. É colorado, gosta sempre muito bem informado? Já clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Aperta nele, que é muito importante para não perder nenhum conteúdo. Agora, se tu quiser ajudar também financeiramente esse trabalho, ter vantagens, um grupo de WhatsApp só de colorados, uma galera muito bacana, considera se tornar membro do canal.
tem embaixo desse vídeo aqui, seja membro. Aperta nele, conhece os planos e vem com a gente. Isso tá assistindo através do celular, se tiver a opção Hypar ou Hype, aperta nela, é gratuita e me ajuda pra caramba. Bom, e hoje o colega Jeremias Werneck também trouxe uma outra importante informação de que Ramon Dias e Emiliano Dias, porque a gente pode dizer que o Inter tem 2 treinadores, estão na berlinda. Que se o Internacional não vencer o Bahia no final de semana, aliás, se o Internacional perder para o Bahia em casa, ambos podem ser demitidos, faltando daí 5 jogos para o término da temporada, 5 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Então esta é a informação. Há sim risco de demissão de Ramon Dias e de Emiliano Dias, mesmo com esse pouco tempo de trabalho. E agora eu vou de opinião em relação a essa informação. A primeira delas... tá um horror o trabalho do Ramon Dias. Infelizmente. É um cara que pegou um Vasco da Gama lutando para não cair e conseguiu livrar. É um cara que pegou um Corinthians lutando para não cair e levou para uma Libertadores. Mas no Inter não tá conseguindo. Tá fazendo uma miscelânea nas escalações, tá tirando o Carboneiro, que é o melhor jogador do time hoje. Tá fazendo muita coisa muito esquisita e não tá dando certo. Então é inegável. O trabalho do Ramon Dias e do Emiliano até esse momento é um horror. Segunda coisa... eu não consigo ver com bons olhos uma troca de treinador, nesse momento. Sabe por quê? Porque isso me lembra muito 2016. Vocês lembram quando o Inter demitiu o Celso Roth, também lutando para não cair, e deu 3 jogos pro Lisca? Vai ser mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer agora. Vai demitir o Ramon Dias, o Emiliano, e vai trazer um treinador tampão para 5 jogos, que já vai pegar um time pressionado, sem mental, um time acabado do jeito que está o Internacional, sem tempo para trabalhar, porque vão ser muitos jogos na corrida, muitos jogos na sequência, numa pressão enorme, e um treinador tampão, que vai chegar já sabendo que não vai ter continuidade, que veio só realmente para resolver esse problema e tentar mudar alguma coisa. Embora o trabalho do Ramon e do Emiliano seja muito ruim até o momento, eu não consigo ver com bons olhos, e acho que se isso acontecer... vai ser mais um item naquela caderneta, naquela cartilha do rebaixamento, assim como aconteceu em 2016. Tá tudo errado, torcedor colorado. Eu tô bem preocupado e acho que hoje, pela parte mental, pela parte da pressão, pela parte do futebol que tem apresentado, o Inter é o principal candidato a essa 4ª vaga dos rebaixados. Porque 3 nós já temos. Juventude, Fortaleza e Sport devem cair. Então tem uma vaga e hoje, infelizmente, embora o Inter não esteja na zona de rebaixamento, por tudo que não está apresentando, eu acho que é o principal favorito para isso. Torço para estar errado. Mas agora eu quero tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha? Tu vê com bons olhos uma troca de Ramon e Emiliano nessa reta final de Brasileirão? E sobre essa possível renúncia de Alessandro Barcelos? Uma mudança de data da eleição? Algo que, até onde eu sei, seria inédito na história do Internacional. Tu apoia? Tu discorda? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E também me segue nas outras redes sociais, tem vídeos diários, curtos, com tudo que tu precisa saber sobre o Internacional. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!